Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Guarupi, e posso dizer a vocês que o futuro chegou. Esse moço jovem, bastante jovem, tem um sonho: transformar por meio das startups a cidade de Sertãozinho, que é o orgulho de todos nós, num centro protagonista de tecnologia, de biotecnologia. É aquilo que gosto de dizer, né? Esse programa inventado pelo Jota tem essa ideia: mostrar o que as melhores pessoas estão fazendo em Sertãozinho. Então hoje nós vamos falar de cana, muita cana, o orgulho da cidade, de tecnologia, de visão diferente. Vamos começar falando dele, da família dele, né? Da família da mãe, e eles sempre foram e ainda são importantes aqui. Por favor, Marcos Oliveira, comece a falar, né, o que muita gente já sabe da Golive, né, daquilo que é, né, o trabalho que a sua família já fez. Legal, professor, obrigado. Na verdade, eu vim aqui representando a família, né, uma família empreendedora, né, que começou em Sertãozinho empreendendo realmente. A família Oliveira, desde meu tio lá, Rubens de Oliveira, uma pessoa bem conhecida, caminhoneiro, que teve aí uma transportadora, trabalhou bastante com transportadora Oliveira, depois fundou a Golive. E meu pai e meu tio também, meu pai Roberto de Oliveira e o Leonídio de Oliveira também, pessoas aí fundamentais que ajudaram muito o desenvolvimento da Golive. E eram pessoas empreendedoras realmente, empreendedoras natas. O meu tio, o Rubens de Oliveira, teve vários empreendimentos aí, começando pela transportadora Oliveira, depois Golive, mas expandiu isso para a Franca, né? A Franca Veículos, Ribeirão Diesel e tudo mais. E a gente vem muito com esse DNA de questionar, né? Porque o empreendedor é aquele questionador, né? É aquela pessoa que vê, às vezes, aqui no bar uma situação e ele fica questionando, mas por que que isso é feito assim, né? Por que que não poderia ser feito diferente? Então, o empreendedor é aquela pessoa que está sempre buscando, né, uma nova forma de resolver um problema aí de, ou seja dele, ou seja da sociedade, um problema que ele vê acontecer na frente dele. Então acho que esse é um papel, uma característica do empreendedor, né? De se incomodar, né? Às vezes a gente fala, o empreendedor ele não tem hora para iniciar o trabalho ou começar, né? Às vezes ele está lá tomando banho, ele está pensando no problema, ele vai tomar um café, ele pensa em alguma coisa, ou seja, ele está 24 horas por dia pensando em algum problema. Então ele não tem aquele negócio, olha, eu saí da empresa, e às vezes a gente fica até conversando isso em casa, né? Olha, saí da empresa, piquei o cartão e desliguei, né? O empreendedor não tem isso, né? Ele fica a qualquer momento, às vezes ele está brincando com o filho, ele tem um insight na cabeça, então é muito esse perfil, né? E isso, lógico, tem o lado bom, né? Mas isso às vezes é até perturbador, né? Porque o empreendedor realmente não consegue desligar das coisas. Então, esse é um pouco o lado de empreendedor. E isso é o lado da família do meu pai, né? E o lado da família da minha mãe também. A gente é uma família conhecida em Sertãozinho, na família Maciel, onde meu avô foi aí um protagonismo na cidade, né? Teve um papel importante, inclusive um trabalho social que ele fazia, minha avó, inclusive, faziam para Santa Casa e Sertãozinho. Inclusive, minha família ainda vem fazendo, com meu tio, né, o Carlos Alberto Mazer, conhecido por Chupeta. Ainda foi várias vezes provedor e tem sempre esse trabalho de ajudar realmente a sociedade. Levaram a Santa Casa aí sempre ajudando. Minha avó, lembro, recordações da infância, ir na casa da minha avó e minha avó com os cobertores das colchões da Santa Casa, né? Ela costurando aquilo, né? Então era uma visão assim de realmente inspiradora pra gente, né? De ver que toda a família tinha esse trabalho realmente de se preocupar, né? De a minha avó lá cuidando, fazendo roupas de cama para os enfermos e tal, e meu avô trabalhando
voluntariamente lá na Santa Casa, e esse trabalho vem acontecendo. Então essa é um pouco a história, e a gente tem trazido esse perfil empreendedor, inovando, né, trazendo um perfil aí de startup, né, que a gente vai falar um pouco aqui nesse bate-papo, de mostrar uma nova visão, né, uma nova forma, porque startup, diferente do que as pessoas tradicionalmente, inclusive eu, né, que sou empreendedor há 15 anos empreendo, geralmente o empreendedor, que ele faz? Ele tem uma ideia, ele monta um plano de negócio lá e ele sai para o mercado para vender, né? E às vezes o mercado não quer aquilo que a gente quer tá vendendo, né? Então a startup é muito ao contrário disso, né? Primeiro a gente valida muito o mercado, né? Sem precisar investir, sem precisar abrir um CNPJ. Então a startup é um mecanismo muito mais enxuto, né? Onde a gente tem empreendedores, sim, pessoas com espírito de empreendedor, mas que tem que verificar no mercado se realmente tem uma aderência àquilo que ele tá, aquela deficiência que ele viu, aquela dor que ele viu, né? A gente fala muito em dor em startup, ou seja, uma dificuldade que uma empresa, uma cidade, um setor, ou seja, alguém teve, e que a gente vê isso uma oportunidade de resolver e ganhar dinheiro, porque startup não é benevolência, não é palavra da moda. Startup precisa vender, precisa comercializar, ela é uma empresa, né? A diferença dela é que ela, primeiro, ela não precisa ter uma estrutura toda, né? Uma estrutura física, não precisa ter uma estrutura de departamentos, ela precisa basicamente, a gente fala de uma internet, um computador e uma pessoa que quer empreender hoje, né? Mas ela pode estruturar isso, verificar o mercado, e aí sim, estruturando com a conexão, né? A gente fala muito de ecossistemas, a gente vai falar um pouco disso aqui também. Mentores, pessoas que conhecem o setor, né? Desenvolver realmente uma solução que possa, em algum momento, se transformar numa grande empresa, numa startup que interesse desenvolver alguma solução que atenda um setor e atenda até investidores possam ter. E o imprescindível da startup, que hoje é uma palavra muito da moda, é que ela tenha tecnologia envolvida, tá? Porque startup, a gente fala que ela precisa escalar. O que é escalar? É fazer um trabalho que eu consiga, com pequeno investimento, atender uma grande quantidade de pessoas, né? Se eu tiver uma pequena empresa que eu preciso de um trabalho manual ali, então, sei lá, se eu tenho 1000 pedidos e eu preciso de 10 pessoas, se eu tiver 2000 pedidos, precisar de 200 pessoas, isso não é uma startup porque ela não é escalável, né? Escalável quer dizer que eu não invisto no primeiro mês, sei lá, R$1.000, no segundo mês eu não invisto nada e eu tenho o dobro de cliente, porque a minha tecnologia já está me ajudando. Então a tecnologia, ela permite isso potencializar, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, ou seja, eu consigo com uma pequena estrutura, uma estrutura muito enxuta, atingir um grande mercado, né? Porque seria fácil a gente ter um grande investimento e conseguir um grande mercado. Isso não seria um modelo de startup, né? Porque a startup, a gente fala que ela não tem, primeiro, investimento. São jovens ou pessoas que detectaram uma ideia e se unem e querem resolver o problema. A gente não tem o dinheiro para iniciar, a gente não tem um grande investimento para criar um laboratório, não tem nada disso, né? A gente tem a vontade de resolver um problema. Segundo, diferente de uma empresa que passa muitos anos desenvolvendo um produto, né? Uma grande empresa, sei lá, ela passa 5, 6, 10 anos desenvolvendo um produto e ao final ela vai ao mercado para apresentar aquele produto. A startup, ela não tem esse tempo. Primeiro, porque ela não tem recurso para manter as pessoas que estão trabalhando ali por 10 anos para desenvolver um produto sem receber salário. Segundo, a tecnologia é tão dinâmica que se eu passar 2 anos desenvolvendo uma tecnologia, quando eu for lançá-la no mercado, às vezes o mercado já se transformou de uma forma que a tecnologia é inviável, né? Então ela já ficou para trás. Então a tecnologia, a startup, ela é muito esse modelo de dinâmico, né? A gente vai para o mercado, verifica o problema, traz para casa e cria uma solução. Volta para o mercado. Olha, atendeu? Não, atendeu, sei lá, X%. Volta para casa e ajusta. Então a startup é um mecanismo que ela está sempre perguntando ao mercado como ela deve caminhar. Então a gente fala que a startup, ela está sempre ajustando o curso. Não existe aquele negócio que eu criei uma solução e por 10 anos eu vou vender aquele produto da mesma... Não existe isso, né? A startup, ela está sempre perguntando ao mercado, sempre verificando como que é a tecnologia e mudando o curso realmente para que ela consiga continuar ainda atendendo aquele mercado, né? A gente fala que as empresas hoje, elas já entenderam que inovação é necessário, né? Por quê? Porque antigamente, né, todas as empresas tinham mapeado seus concorrentes, sabiam inclusive onde estavam e quanto até às vezes tinham a margem, quanto que vendiam, o valor que vendiam.
Hoje as empresas não sabem de onde vem o concorrente. Às vezes é uma empresa que é de um outro setor e vem aqui rouba o nosso mercado. Tem, às vezes, empresa que às vezes que a gente nem sabe que poderia ser um concorrente. Ou vem uma pandemia que impacta meu negócio, que eu nunca, quem que ia imaginar uma pandemia global, que impacta o negócio. Então, assim, a inovação é uma forma de sobrevivência da empresa. As empresas já entenderam o que é inovação. Ainda estão procurando qual é o caminho, né? Ainda está assim, já entendemos que precisamos inovar. Mas como inovar? Né? Ainda existe uma procura de entender isso, né? Porque inovação, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não é tecnologia. Eu não vou comprar um produto na prateleira e pôr aqui. Inovação é cultura, são pessoas, é o modo de pensar das pessoas, né? Então as empresas hoje, elas têm uma história toda, um histórico, né? E que é difícil você implementar inovação, que a gente fala de dentro para fora. Uma empresa que é tradicional, implementar uma inovação. Né? Porque ela já tem uma metodologia, ela já tem um jeito de trabalho, de pensar, muitas vezes hierárquico, né? Que às vezes as pessoas têm que contratar, olha, eu tenho uma ideia aqui, eu vou passar para o meu superior, o superior vai passar para o coordenador para o gerente. Isso acaba muitas vezes matando soluções, né? Que não caminham, né? Então a startup ela é muito voltada para isso, né? Para a cultura de inovação, ela é voltada muito para pessoas pensar de uma forma diferente, né? E às vezes as empresas, hoje a gente vê uma corrida muito grande para inovar, né? A gente fala, olha, eu consegui fazer um processo, a gente chama de Agile, né? Que é uma metodologia, uma das metodologias de startup. Eu implantei um departamento da minha empresa como Agile. Legal, muito bom. Mas esse departamento, às vezes, sei lá, de marketing, esse departamento ele tem interface com outros departamentos que não são agile, né? Então, como você fazer um departamento muito ágil, rápido em tomadas de decisões, se ele precisa do aval de um outro departamento que não é ágil? Por isso que a cultura de inovação é importante permear todos os departamentos, né? A implementação de uma cultura só num departamento ela é legal, é interessante, é um movimento que está sendo feito, mas muitas vezes ele não é suficiente, né? Porque realmente na hora que chega naquele momento, olha, tive um insight, vamos para o mercado fazer assim, precisa da aprovação daquele departamento que não é. Aí aquele departamento tem que passar por toda a aprovação, verificar orçamento, verificar etc, várias coisas. Aquela ideia ficou parada por muito tempo, né? Então, assim, é difícil a absorção dessa cultura de inovação numa empresa que não é inovadora. O que a gente tem buscado é trazer isso de fora para dentro, não de dentro para fora. Com startups. As startups, elas têm um modelo muito enxuto. E elas, sim, elas podem ajudar as empresas nisso. Como? Trazendo uma nova visão, trazendo novos serviços, novas modelagens, novos modelos de negócio para empresas que já têm um trabalho tradicional, né? Então essas empresas, e esse é muito o nosso trabalho, né, de conexão, né, de conexão de empresas com startups e fazer esse tipo de trabalho, é de trazer essa cultura que a startup já tem quando ela nasce, ser absorvida por uma empresa, né? Seja a empresa só sabendo o que está acontecendo nessa startup, sendo às vezes a empresa incorporando a equipe da startup para dentro, para gerar inovação ali dentro, ou muitas vezes a empresa investindo naquela startup, né? Então, ou consumindo até o seu serviço, ou seja, tem várias formas. Então a gente entende que a inovação de dentro para fora é realmente o que tem de mais inovador hoje no mercado, que é essa cultura de startup realmente incorporando das empresas. Então a conexão numa startup que está nascendo, né, que está criando um novo modelo de negócio, com uma empresa que já existe, estabelecida, essa conexão que realmente gera o potencial. Né? Porque a empresa que está estabelecida também, ela tem um know-how desenvolvido por muitos anos, por muito tempo, então ela tem a sua importância, né? Então essa conexão, que é o que a gente tem buscado, é o que potencializa isso, trazer novas pessoas de outros setores, jovens com novas mentalidades, mas preservando tudo aquilo que foi construído, né, pelas empresas e conectando e gerando novos negócios. Então é muito isso o trabalho que a gente tem feito. Tá? Muito bem, vamos fazer um brinde. Opa. Às suas ideias, vamos lá, aos seus estudos. Obrigado. Saúde. Saúde. Parabéns, Marcos. Eu acho que Obrigado. as pessoas têm que perder o medo
das palavras tecnologia, inovação e startup. E, né, principalmente quem está nos ouvindo, estimular o filho, né, que fique no celular, que aprenda o que é um aplicativo, que aprenda o que é uma startup, que comece a pensar essas coisas. E uma palavra importante que você disse, que nós brasileiros não somos. É quase que uma falácia, uma mentira. O brasileiro não é empreendedor. Empreendedor é um cara que monta um negócio nos Estados Unidos e uma semana depois, estou exagerando, aquilo é mundial. Aqui não, o sujeito inventou um negócio, eu consigo 7 mil por mês. Pronto, acabou. Eu não quero mais saber de nada, eu me fecho para tudo e acho que eu sou empreendedor. Não, porque olha, eu tenho um salário altíssimo, eu ganho 7 mil por mês e tenho 2 funcionários. Isso passou. Esse mundo morreu. Morreu. Né? O Trump tentou trazer essa porcaria desse mundo de volta e foi atropelado. Ele foi atropelado porque os empregos que os sujeitos perderam por não entender de tecnologia, por não saber o que é uma startup, por não serem empreendedores, por serem brancos que tinham colegial e um empreguinho, e o emprego foi para a China e não vai voltar, e ele não sabe montar uma startup. Então você está falando de uma coisa importantíssima para o Brasil, para o meu aluno, para os pais, para todo mundo. Né? Por favor, nos brinde mais com esse assunto, que é startup. Depois nós vamos tocar em outros. Mas eu acho que precisa falar muito. Eu conheço políticos aqui de Sertãozinho que você fala startup, aí o cara fala que não sabe o que é. O cara representa a cidade e não sabe o que é uma startup. E o que você falou de brilhante? Um computador, um empreendedor, uma ideia, valida o mercado e aquilo é um negócio mundial. Antes não, você precisava montar uma empresa do tamanho de um marimbondo. Por favor. E eu falo que a tecnologia, eu sou suspeito para falar, porque vivo há 25 anos com tecnologia, ela é democrática, né? Ela permite que aquela pessoa que às vezes não tinha acesso a um laboratório, a desenvolver, às vezes até tinha uma ideia, né? E eu sou um empreendedor que desde jovem lá tenho ideias e às vezes era apoiado, muitas vezes apoiado meu pai e tal, minha mãe. Tinha uma ideia, mas não tinha oportunidade, porque realmente há 25, 30 anos atrás era diferente. Mas hoje, né, as pessoas, a tecnologia, ela democratizou, né, o acesso. Então a gente faz, por exemplo, eventos de hackathon, que são eventos de fim de semana, que basicamente o que é? A gente detecta um problema num setor ou numa área específica e propõe para as pessoas desenvolverem. Né? Então as pessoas do mundo inteiro, ou da região inteira, do Brasil inteiro, podem se conectar e tentar trabalhar. E o que elas precisam para isso? Basicamente um computador e uma ideia, o espírito, né? A vontade de empreender. Então eu falo que a tecnologia ela é apaixonante porque ela democratiza o acesso. Né? As pessoas antigamente, tudo bem que nem todo mundo tem acesso a um computador, a internet, ainda não é tão democrático, mas é mais democrática do que quem precisava de um acesso a um laboratório, de um centro de pesquisa. Né? Quem tinha acesso a um laboratório de centro de pesquisa? Né? Hoje é muito mais fácil o acesso a um computador, a internet. Né? Então, assim, ela é apaixonante por isso. Primeiro é que ela é democrática. Né? Então, acho que isso facilita muito o acesso, possibilita que pessoas que nunca pensaram ou que tinham ideias que nunca poderiam sair do papel, hoje podem, né? Hoje existem eventos que são gratuitos, que essas pessoas podem no fim de semana conectar gratuito, sem pagar nada, além do seu computador ou da sua internet ali, ou do seu celular, se conectar com outras pessoas de outras áreas, né? De pessoas de outras realidades. A gente fala que a pandemia ela tem um problema, né, de interação e tudo mais, mas ela possibilitou isso, principalmente no nosso setor de hackathon, de startup. Ela permitiu, por exemplo, que a gente criasse um hackathon em Sertãozinho que fosse acessível para o Brasil todo. No Brasil, mais de 700 pessoas participaram no Brasil todo. A gente teve 24 estados participando de um hackathon que foi feito dentro de Sertãozinho. Então, assim, tem sim os problemas, as dificuldades, né, que a gente não nega das pandemias, mas o modo online, ele
possibilita a gente ter um alcance maior, né? Então a gente teve nesse evento, por exemplo, de Hackathon, que é um evento realmente que a gente reúne as pessoas em um fim de semana para desenvolver soluções, pessoas de 24 estados, mas pessoas que não eram só voltadas para o setor de bioenergia, por exemplo. A gente tinha pessoas da área de saúde, pessoas da área de marketing, pessoas da área de finanças, ou seja, pessoas com mentalidades diferentes, com vivências diferentes, inclusive de outros estados, outras realidades, outras ideias culturais, conhecimentos e tudo mais, vivência de clima, trabalhando num evento para resolver um problema só. Então isso possibilita, né, uma potência da inovação muito grande, porque a gente reúne pessoas que não se conhecem primeiramente, pessoas que têm o desejo de realmente resolver um problema, que olham cada um com a sua perspectiva de vida, né? Às vezes uma pessoa pobre, mas com uma qualidade de vida, uma pessoa com faculdade, estudando, ou seja, várias pessoas com várias vivências de vida, com regiões diferentes. Então aqui é um clima mais seco, a gente teve pessoas da Amazônia, que é um outro ecossistema e tudo mais, se conectando e trabalhando todos para resolver um problema único. Então, essa diversidade, essa variedade, inclusive de idade. A gente teve pessoas jovens, idosos, pessoas com 40 anos de trabalhando na área de educação, trabalhando num fim de semana para resolver um problema único. Então, isso é uma coisa que só a tecnologia permite. Entendeu? Nada permite isso. Então, isso é fascinante, né? Quando a gente consegue realmente trazer a tecnologia em benefício das pessoas, porque às vezes a tecnologia é muito mal vista, né? Daquela questão de, olha, eu tenho uma tecnologia nova aqui e eu mostro para as pessoas que é inovadora e tal, mas a tecnologia, o papel dela é ajudar as pessoas, né? É ajudar realmente a trazer qualidade de vida para as pessoas, a melhorar o dia a dia das pessoas, a melhorar o nível, a qualidade daquela empresa, de trazer novos modelos de negócio. Então esse é o potencial da tecnologia, né? E isso a gente consegue trazer. Então isso é apaixonante realmente, e eu sou fascinado por tecnologia por isso, né? Porque ela consegue realmente trazer uma nova democratização do acesso à informação e trazer as pessoas para desenvolver novas coisas, né? Tecnologia é justamente essas duas palavras que você falou. A democratização do conhecimento e a potencialização. Exato. Porque o que uma máquina faz é o que a gente é capaz de fazer. Só que ela faz com muito mais precisão, Exato. rapidez, menos custo, né? E ela potencializa uma coisa que a gente já faz. Vou dar um exemplo bastante bobo da minha área. Que eu acho que o primeiro ser humano que a gente vivia nas árvores, fomos perdendo, ainda bem, a capacidade de viver em cima das árvores, né? Daí a gente separou, né? Deixou de ter pata para ter mão, então abriu aqui, surgiu esse dedo que é o que nos faz ser capaz de trabalhar, e aí a fruta ficou em cima da árvore e eu aqui no chão. Agora, para subir, eu já não tenho mais o rabo de macaco e nem a agilidade da pata. Eu tinha que fazer o quê? Pegar a fruta sem subir na árvore. A primeira tecnologia do ser humano foi uma vara para cutucar, para não cair e pegar a fruta muito mais rápido. Então isso eu acho que ilustra o que você está falando, que vamos perder o medo da tecnologia, vamos perder os preconceitos contra a tecnologia, porque ela sempre potencializou o que a gente é capaz de fazer. Sim. O que o meu corpo é capaz de fazer. Um computador faz o que, é claro, né? Esses computadores quânticos fazem contas que a gente, se juntar a humanidade inteira, leva 10 anos para fazer uma conta que ele faz em pouquíssimos segundos. Né? Mas isso permite trazer soluções. Eu acho que você sabe, tem uma startup em Ribeirão Preto que está criando a vacina brasileira. Isso, exato. Não é? Então, em todas as áreas, em qualquer área, nós precisamos disso. Sim. Nós precisamos
abandonar essa coisa de que eu não quero inovar na minha empresa, porque é uma empresa familiar, porque aquilo que você me disse agora há pouco, eu estou roubando uma ideia dele, né? Ah, porque eu sei como é que está o mosto lá, né, na caldeira, porque é por causa do cheiro. Ah, filho, você está perdendo dinheiro. Mas eu tenho bilhões. Sim, mas era para ter trilhão já. Você está quieto. Você está perdendo dinheiro. Você tem que aprender, né? É isso que você estava me falando aqui. Tem como a tecnologia saber como é que está sendo, o que está acontecendo, por favor. Então, exatamente, a gente tem discutido bastante isso, porque assim, quando a gente fala de tecnologia, né, vem sempre aquela leva falando, mas a tecnologia vai roubar emprego das pessoas, vai diminuir a quantidade de empregos. E, na verdade, o que a gente tem discutido muito, e a minha opinião pessoal, é, na verdade, a tecnologia, ela vai devolver o protagonismo para o ser humano. Porque, na verdade, você ficar numa fábrica martelando, igual a gente postando nas mídias sociais, aquele vídeo do Chaplin lá, do processo produtivo, aquilo é um trabalho do ser humano? Imbecilizante. Entendeu? Então, isso é um trabalho para o ser humano? Não. Na verdade, a tecnologia ela vai dar novamente para o humano aquele papel que ele deve ter. Tá? Que é o realmente de pensar, de desenvolver coisas novas. Na verdade, o ser humano que roubou o lugar das máquinas. Porque o trabalho de ficar martelando a mesma coisa, um trabalho repetitivo, isso é um trabalho de máquina, não é um trabalho de um ser humano. Né? Então, a tecnologia, isso vai trazer uma nova visão para o ser humano, na verdade. Ele vai se voltar para o seu trabalho. É um trabalho mais pensativo, um trabalho mais de criatividade, é um trabalho mais, na verdade... até respeitado, né? Porque você ficar um trabalho ali repetindo aquilo, uma máquina faz muito mais rápido que isso, muito mais eficiente, não tem dificuldade, não cansa o braço, nada disso. Então, assim, na verdade, a tecnologia ela está mostrando que o ser humano, na verdade, ocupou o lugar da máquina. E agora a máquina está ocupando o lugar que ela deveria estar. E o humano tem que usar a sua conhecimento, a sua capacidade de criatividade, a sua capacidade de criar coisas novas, de pensamento, sentimento que uma máquina nunca vai ter, para realmente ocupar o seu lugar, de ter tarefas mais realmente importantes, mais nobres e tudo mais. Então, assim, a gente tem discutido muito isso, que a tecnologia não vai roubar o lugar do humano, na verdade. O humano que está no lugar da máquina. Nós voltamos amanhã com esse assunto primordial para a nossa cidade de Sertãozinho e para o mundo.